Olá, professores coordenadores. Esta é mais uma ação da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Estamos aqui reunidos a equipe de matemática e a equipe de língua portuguesa, tá? E essa aqui é uma das formações que nós propomos no nosso MMR e na nossa ação complementar. Nós tivemos alguns encontros, né, com vocês. Nós falamos, né, sobre vários itens, né, sobre vários pontos. Nós trouxemos o SAEB, nós trouxemos sobre a escala, né. O nosso último encontro foi sobre as metodologias ativas, e dessa vez a nossa proposta aqui é um vídeo formativo falando das metodologias ativas no ensino da matemática. Vou trazer os elementos aqui da matemática para vocês, e também vou comentar um pouco sobre a recuperação e aprofundamento. E a frase que nos faz pensar também na educação é: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E disso daí nós podemos pensar, né, sobre as escolhas, sobre os recursos didáticos, né, metodológicos que escolhemos para os nossos estudantes, pensando aí em como desenvolver a habilidade, ou pensando também, né, como que aquilo lá vai proporcionar o melhor entendimento, o melhor sentido do objeto de conhecimento, né, escolhido por vocês. Então, nós temos que, né, planejar bem as nossas ações, pensando aí em quais recursos que nós temos disponíveis para alcançar melhor esses estudantes. Então, nossos objetivos dessa formação: retomar o programa de recuperação e aprofundamento, né, para a gente lembrar qual que é o objetivo, né, que nós temos, explanar os conceitos das metodologias ativas, né, e aí a Ellen vai explicar esses conceitos para vocês, propor sugestões para que seja desenvolvido em sala de aula ou uma TPC com as metodologias ativas. Acho que seria bem bacana esse processo, e discutir a relevância do desdobramento da pauta da recuperação e aprofundamento. Então, o ano passado, né, a SEDUC propôs a recuperação e aprofundamento, pensando nesse momento que nós estamos da pandemia e quantas implicações que tem isso, pensando aí nas aprendizagens dos estudantes, tá? Então, se vocês se lembram, né, esse programa começou em agosto do ano passado, né, que aí a gente foi retomado também no começo desse ano, e eu peguei a formação que a gente teve desse ano para montar isso aqui para apresentar para vocês. Então, a gente tem ali, né, no centro o programa de recuperação e aprofundamento, e esses outros itens que fazem parte de tudo isso, né, que nós temos o quê? Nós temos o currículo, né, com as habilidades essenciais de todos os componentes curriculares. Nós temos ali os recursos didáticos, né, que é o material Aprender Sempre de língua portuguesa e matemática, e a partir do segundo bimestre de ciências da natureza, né? Nós temos aí, fazendo parte disso tudo, as avaliações, né, as diagnósticas e as formativas, né? Nós temos as APs, né, e nós temos aquelas sequências digitais elaboradas ali pelo CAED. Nós temos a proposta toda de formação, que é a reunião de trabalho, né? O dia ali da formação da recuperação e aprofundamento, né? E depois nós temos ali cada ano, de acordo com o componente curricular também. Nós temos a tecnologia também fazendo parte de todo o processo, com o apoio das aulas ali do Centro de Mídias, que esse ano em especial estão elaboradas, né, em cima das habilidades essenciais, e o acompanhamento formativo, né, que é esse desdobramento da pauta que acontece nas escolas. Então, para montar um histórico aqui, para a gente recordar desde o ano passado como isso acontecia. Então, do ano passado, a gente tinha aquela reunião de trabalho, que era formações para os componentes de língua portuguesa e matemática, que era feita pela EFAP.
E nós acompanhávamos nessa reunião de trabalho, e aí essa pauta era feito o desdobramento na escola. Alguns de vocês devem recordar da formação que a gente fazia, né? Eu, a Ellen e a Yolanda, que nós convocávamos vocês para ajudar vocês no processo de desdobramento dessa pauta, entendendo que alguns de vocês não são do componente de língua portuguesa e matemática, mas a gente pensar e auxiliar vocês naquele momento que vocês tinham que desdobrar essa pauta lá na escola. Então, a gente fazia uma formação antes, né, antes de vocês fazerem o desdobramento. E o desdobramento da pauta que acompanhávamos algumas escolas, se vocês se lembram, né? Todos nós, né, PCNPs, nós acompanhávamos ali esse desdobramento lá na escola com os professores de vocês, pensando no auxílio, né? Pensando possíveis dúvidas que poderiam surgir e pensando ali como criar um ambiente formativo com a ideia de que os professores participem, que isso que é bacana no momento formativo. São os professores poderem conversar sobre as suas dúvidas, ou os professores darem sugestões de práticas também, né? Dessas práticas de toda a experiência deles em sala de aula, isso que enriquece esse momento, e da gente pensar do quanto cada um de nós aprendemos com os outros, né? Às vezes, um comenta alguma atividade que realizou com os estudantes, e aquela atividade foi exitosa, isso daí que é bacana no momento formativo. E aí, esse ano, qual que tem? Esse ano a gente tem aí o programa de recuperação e aprofundamento tomando uma outra configuração, né? Nós temos a reunião de trabalho na semana A, né, que acontece na segunda-feira, né? Nós temos o desdobramento da pauta com acompanhamento de vocês. O que aconteceu esse ano que foi diferente, né? Naquele momento que era feito o desdobramento da pauta, esse ano, os professores coordenadores não tinham que participar, mas não quer dizer que vocês não deveriam acompanhar, né, e entender qual processo formativo que estava acontecendo naquele momento. E nós tivemos aí a inclusão da área de ciências da natureza a partir do segundo bimestre, né, do nono ano e da terceira série do ensino médio. Tá, então nessa parte aqui, a Ellen vai comentar sobre as metodologias ativas, né? Para a gente para a gente entender como que elas podem contribuir ali no processo de melhorias, né, da aprendizagem, e uma reflexão que a gente pode fazer do quanto que elas podem nos ajudar, né, pensando aí em diversificar as metodologias dos professores. Isso mesmo, Mirna. As metodologias ativas, como o nome mesmo já diz, é uma forma de fazer com que o aluno participe ativamente da construção do próprio conhecimento. Por exemplo, quando nós damos todo o material, todas as etapas de mão beijada ali para o aluno, quando nós passamos tudo que ele tem que fazer, de alguma forma ele não fica ativo nesse processo, ele só cumpre etapas. Então, é muito importante que as metodologias ativas transmitam para o aluno a responsabilidade que ele tem dentro do próprio conhecimento, da construção do saber individual. Então, nós temos aqui um tempinho para vocês praticarem. Nós temos um word wall aqui, feito pela Mirna, para vocês praticarem. Então, basta colocar aí o celular para fazer a leitura do QR Code e praticar um pouquinho. Vamos lá? Então, esse é um exemplo de metodologia ativa. Vocês puderam entrar e testar os seus conhecimentos sobre as metodologias ativas de uma forma participativa. Agora, nós temos aqui uma outra forma de trabalhar as metodologias ativas como um meio para conseguir realizar esse trabalho sem necessariamente depender aí de uma tecnologia mais avançada. Vamos começar então?
Podem assinalar. Muito bem. Então, nós temos aí várias metodologias ativas que são conhecidas já por vocês e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Nós temos a pirâmide de aprendizagem do William Glasser. Aqui fica muito claro para nós que nós temos etapas e formas de participar da própria aprendizagem. Por exemplo, quando a gente apenas lê um conteúdo ou alguma instrução, nós temos aí apenas 10% da aprendizagem. Quando a gente escuta, já vai para 20%. Então, aquela aula expositiva em que o professor fala. Agora, se eu ver aquilo acontecendo, uma ação acontecendo, já vai para 30%. E assim sucessivamente, olha lá, ler e escrever 50%, depois discutindo com outras pessoas, conversando, classificando, já vai para 70%. Isso aqui é muito interessante, que as atividades em grupo, elas necessitam dessa conversa, dessa interação. Quando eu pratico aquilo que eu aprendi, quer dizer, eu coloco na prática tudo aquilo que me foi colocado, eu aprendo 80%. E quando eu ensino alguém, 95%. Então, percebem? Todo esse trajeto de formação nos mostra o quão importante são as metodologias ativas. Então, ler, escutar, ver são maneiras de aprendizagem, sim, mas as metodologias ativas são muito mais eficientes. Olha lá. Então, o que são metodologias ativas? São estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, na construção do seu processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Então, a gente percebe aí que os estudantes precisam dessa flexibilização. Não dá para ser sempre uma aula expositiva em que o aluno escuta e vê, somente isso, todas as aulas. Mesmo os alunos aprendem de formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aquele que aprende mais ouvindo, aquele que aprende mais lendo. Apesar da pirâmide ali, a gente ainda tem as questões de preferência daquilo que o aluno prefere para aprender. Então, é preciso que a gente faça essa mudança o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho lá no ensino da matemática que explicar uma certa operação. Essa operação, se ela for explicada de diversas maneiras, fica mais simples para que o aluno compreenda. Olha lá. Então, o uso dessas metodologias, elas contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico, da responsabilidade, do trabalho em equipe, da independência. Então, o que acontece? O desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes é ampliado com as metodologias ativas. Então, nós temos o desenvolvimento aí de soft skills, aí aqui embaixo nós temos a explicaçãozinha, que são as habilidades emocionais, comportamentais, sociais do indivíduo. Então, aquela atitude positiva, flexibilidade, resiliência, pensamento crítico, olha quanta coisa que é desenvolvido com as metodologias ativas. Então, nós temos aí o sentimento de protagonismo, porque ele realmente aplica aquilo que é aprendido, uma maior autonomia, proatividade, confiança e o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Se vocês verificarem, as empresas hoje, quase todas, trabalham com essas habilidades. Eles sempre preferem aquele colaborador que tem, sim, uma atitude positiva, uma flexibilidade, seja um líder. Então, para desenvolver isso, é preciso trabalhar com as metodologias ativas. Vamos ver um pouquinho, então, das características das metodologias ativas. Elas não são nenhuma novidade para nós. Nós já utilizamos as metodologias ativas,
Mas como aplicar isso em sala de aula de uma forma que realmente desenvolva e não, que o aluno não fique apenas ali como um cumpridor de etapas. Então, a metodologia, tudo que desenvolve ação, autonomia, estudo, problematização, reflexão, trabalho em grupo, pesquisa e diálogo, podem ser considerados metodologias ativas, desde que o aluno realmente participe de forma integrada com todas essas características. Aqui nós temos, então, o desenvolvimento, como já falamos anteriormente, olha lá, a autonomia é muito importante na nossa sociedade que a pessoa seja autônoma, consiga fazer as coisas sozinhos. Aptidão em resolver problemas, problema é o que não falta em nossas vidas, não é? Então, como resolver aquele problema da forma mais adequada possível, ao invés de tomar alguma atitude impensado, às vezes até mesmo que não seja de acordo aí com as necessidades da comunidade também. Nós temos a colaboração, o senso crítico, quer dizer, que a pessoa consiga olhar para uma situação e falar, opa, isso aqui não está correto, eu preciso sim modificar essa situação. O meu senso crítico me diz, e que não vá apenas pelo senso comum, que ele consiga refletir sobre seus próprios valores. O protagonismo, conseguir aí ser autônomo e confiante nas suas próprias decisões. A confiança, o aprendizado envolvente, porque é muito interessante que o aluno tenha o desejo de aprender. Então, eu só tenho o desejo de aprender como eu me envolvo realmente com aquela situação. A empatia, se colocar no lugar do outro, entender que o outro é diferente de mim. E a responsabilidade e participação. Quer dizer, eu faço parte de uma equipe e se eu faltar naquele dia, a minha equipe perde pontos ou a minha equipe não conseguirá desenvolver o trabalho da mesma forma. Então, essa responsabilidade é muito importante. Nós temos aqui algumas etapas das metodologias ativas. Olha que interessante, as etapas da aula invertida. Então, antes da aula, os estudantes eles vão estudar os conteúdos e responder algumas atividades que o professor já deixa pronto ali para que ele possa participar durante a aula. E o professor já deixa essa atividade pronta, ele planeja tudo antes da aula. Durante a aula, olha que interessante, tem todos ali participando, tem uma breve aula expositiva, os alunos realizam outras atividades, tem uma problematização e o professor esclarece as dúvidas. Essas etapas, elas não necessariamente precisam seguir uma ordem específica, por isso que as setas aí, elas vão e voltam. Depende da necessidade do seu aluno e da sua turma. E depois da aula, os estudantes finalizam as atividades e a revisão de conteúdos. E o professor avalia e prepara o próximo conteúdo. Então, perceberam que quando os estudantes finalizam e fazem a revisão, o professor já consegue verificar se aquelas habilidades foram realmente desenvolvidas e já pode preparar o próximo conteúdo. É interessante que, durante essa avaliação, o professor também pode deixar ali um pouquinho do que foi explicado na aula passada para retomar com os alunos antes de começar o próximo conteúdo, se ele perceber que isso é necessário com aquela turma. Aqui nós temos também as etapas da aprendizagem por pares. Então, como que funciona essa daqui? O professor faz uma breve exposição do assunto, depois ele faz um teste conceitual ali, votação dos estudantes, para verificar se os alunos compreenderam ou não aquele assunto. E aí, se ele tem 30% de acertos, não é? Ali menor, né? De 30%, ele tem que revisar todo aquele assunto que foi trabalhado na aula.
Se nós tivermos acertos aí entre 30% e 70%, o professor já melhora a situação na discussão em pares, para ver se eles, em pares ali, conseguem conceituar melhor aquele assunto. E aí, uma nova votação acontece para verificar, depois da discussão, o quanto eles desenvolveram. E maior, né, do que 70%, ele já vai para o próximo tópico. Então, é interessante que essa forma de teste conceitual, onde os alunos votam, ela faz com que o professor defina qual é o próximo passo da sua metodologia. Aqui nós temos o esquema de rotação por estações de trabalho, onde as atividades são colaborativas, nós temos a aprendizagem com o professor, então o professor trabalha ali com a equipe, depois os alunos trabalham juntos e, posteriormente, eles vão para a aprendizagem online. O interessante do trabalho, desse esquema por rotações, de estações de trabalho, é que todos os alunos participem de todas as etapas. Então, todos os alunos assistem a aula com o professor, todos os alunos participam das atividades colaborativas e depois participam da aprendizagem online. Isso não necessariamente ao mesmo tempo, às vezes você consegue fazer com que os alunos ali, a aprendizagem com o professor seja em um momento, depois a atividade colaborativa em outro, mesclando turmas. É claro que nesse momento de pandemia isso não é possível, mas é interessante repensar esse esquema de rotação para aquilo que é mais satisfatório para o aluno, que é o nosso foco nesse momento. Depois nós temos o esquema de aprendizagem baseado em problemas. Então, eu tenho ali o problema. Joguei ali o problema para os alunos. Os alunos, no trabalho em grupo, irão pensar como resolver aquele problema. Depois, eles realizarão um estudo individual para verificar se as ideias deles são possíveis, porque sem o trabalho com essa parte científica, o aluno não consegue realmente encontrar soluções viáveis. E, por último, eles vão ali na troca de informações para verificar a solução do problema. Então, é muito importante isso daqui, principalmente em matemática, quando a gente faz aí vários gráficos, conceitos, que eles consigam fazer o estudo individual. Ellen, Pode falar. e aí eu acho que a gente vai percebendo, né, em tudo isso que a Ellen tem apresentado, né, quando a gente fala daquele desenvolvimento, né, daquela autonomia, aptidão em resolver problemas, como que a gente vai entendendo todas essas características que a metodologia ativa proporciona, né? Então a gente vai percebendo ali, né? Ah, se eu tenho um problema e esse problema tem que ser algo que os alunos percebam mesmo. Por exemplo, né, em matemática, a gente pode perguntar para os estudantes quais são as suas maiores dúvidas. O que para você está difícil no entendimento dessa habilidade, desse objeto de conhecimento? E se nós damos vozes, né, a gente abre esse espaço para o estudante, eles nos falam, ai, professora, e eles conseguem identificar isso. Ai, professora, isso aqui eu não entendo. Ai, eu não entendo como realiza essa operação. Será que você pode voltar? Né? E só desse processo, né, dele olhar, aí a gente consegue perceber o quê? Né? Da autonomia da própria aprendizagem, que ele consegue perceber, isso aqui eu não entendo, né? A gente consegue desenvolver ali o protagonismo, né? Porque o protagonismo ele precisa ser desenvolvido com esses espaços que a gente cria no momento das nossas aulas. Ah, então eu não entendo isso. E aí, como que a gente vai fazer para solucionar isso? E aí a gente pode olhar de novo lá naquele quadro que aprendizado ele fica envolvente. Por quê? Porque eu tenho uma dúvida, e o professor está atento a isso, e isso daí vai ser solucionado. Isso que é bem bacana da gente observar nas metodologias ativas, todos esses processos que estão envolvidos e como a gente consegue identificar cada um deles.
E aí eu acho que cada vez que a gente identifica cada um deles, isso daí também vai tendo mais sentido para nós, né? Que somos nós que criamos, né? Nós que proporcionamos as aulas. Então, isso daí faz parte de todo esse processo e a gente sempre tem que colocar o olhar, né? Que sentido que tem isso, né? Qual a intenção disso aqui que eu estou propondo, né? E como que os estudantes estão reagindo a isso? Perfeito, Nina. Outra coisa que é muito importante no esquema de aprendizagem baseada em problemas é a interdisciplinaridade. Porque, por exemplo, para resolver um problema, eu tenho a matemática, mas eu tenho também que escrever hipóteses, eu tenho que talvez trabalhar com física e química, dependendo daquele problema que eu tenho. Então, é muito interessante que se trabalhe com várias disciplinas o mesmo problema, para que os alunos tenham mais ferramentas para resolver. Vamos lá. Nós temos também o esquema de aprendizagem baseado em equipes. Esse é um esquema muito utilizado nas empresas também, em que o aluno se prepara em casa, ele faz um estudo prévio, ele realiza entrevistas, questionários. Depois, ele tem a garantia da preparação, então, em sala, ele tem um teste ali individual, um teste em equipe, uma apelação e um feedback do professor. E depois a aplicação dos conceitos em sala, e ele consegue, sim, resolver o problema, realizar um estudo de caso e apresentar as soluções. Então, esse aprendizagem baseada em equipe, ele é bem parecido em alguns tópicos com o esquema de resolução de problemas. Aí nós temos também a estratégia gamificada. Muitos professores têm a sensação, pelo nome, de que os alunos só vão brincar nessas aulas, e na verdade não. A estratégia gamificada ela é muito diferente dessa questão de brincadeira, apesar que se aprende brincando também. Então, vamos dar uma olhada aqui como que ele funciona. A gente precisa, então, definir o objetivo da aula, unificar as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu não preciso trabalhar só com língua portuguesa, inglês, matemática, física, eu posso unificar as áreas, posso trabalhar com um caça ao tesouro ou com um jogo de trilha, vai depender muito do meu objetivo, como a Mirna mesmo colocou aqui na etapa anterior. É focando no objetivo que eu vou realizar as atividades e depois monitorá-las. Depois a gente pode espalhar pistas pela escola, tipo QR Code, no papel, quer dizer, não necessariamente eu preciso do uso da tecnologia, porque algumas escolas não possuem, por exemplo, acesso à internet ou celulares, os alunos não têm, né, esse tipo de equipamento para a sala de aula. Então, eu consigo, por exemplo, realizar essa estratégia da caça ao tesouro com papéis mesmo, não é? A gente consegue trabalhar isso. E os alunos vão, então, correr ali para resolver as questões ou então buscar aquilo que eles precisam encontrar. Depois, a gente pode também criar personagens ou avatares com os alunos para pensar um pouquinho aí. Por exemplo, nós estamos fazendo a leitura de uma obra de literatura, e aí esses avatares têm relação com essa obra. E a partir disso que eles vão para a resolução dos mistérios, não é? Daquilo que a gente propôs. Você tem que ter um roteiro a ser cumprido. É claro que, como a metodologia é ativa, você pode delimitar aí os roteiros, sempre deixando um pouco de autonomia para o aluno escolher. O mais interessante é essa possibilidade de escolha e acompanhar os alunos durante essa busca, para onde eles vão, o que eles estão fazendo, para tentar encontrar as pistas. E depois, no final da atividade, vocês podem promover aí um momento de reflexão sobre o que foi aprendido ou não com essa atividade. É bem interessante, gente. Pode ser utilizado em todas as áreas.
Então, nós temos aqui algumas sugestões de trabalho ativo ou das metodologias ativas. Quer falar um pouquinho sobre isso, Mirna? Ellen, obrigada aí, né? Eu acho que quando tá falando ali da gamificação, né? Quando a gente tem aquelas brincadeiras, né, de caça ao tesouro, né? É muito legal. E tem uns jogos, né? Principalmente do ensino médio que conhece, que são aqueles jogos estratégicos, né? Tem um não sei o que naquela época medieval, tal, que é tipo aquele RPG, eu acho, RPG da nossa época, né? Hoje acho que deve ter outro nome. Mas isso daí é uma aprendizagem baseada na gamificação, né? E o quanto que o estudante se envolve naquilo e o quanto que ele é protagonista daquele processo, porque ele quer resolver, né, o problema que está ali envolvido no jogo. E aí dá para a gente pensar em como transformar isso daí, pensando nas aprendizagens. Sim, Então, acho sem que dúvida. dessas sugestões aí, né, dessa explanação que a Ellen trouxe, que é bem bacana sobre as metodologias ativas, né, que são várias, né, nós temos aí várias opções, e pensar assim, que além das metodologias ativas que a gente pode proporcionar nas aulas, a gente também tem aqueles momentos ativos na sala de aula, né? Alguma das metodologias que nós já utilizamos é o seminário, né, quando os alunos fazem apresentações, ou quando a gente coloca ali uma roda de conversa e eles comentam sobre o que eles aprenderam, ou mesmo numa aula de matemática, que eles explicam as resoluções deles e quais as estratégias que eles utilizaram, isso daí também é um método ativo, né? Não é todo um processo, que a metodologia ativa é todo um processo, né? Todas as aulas planejadas numa dessas que eu escolho. Também dá para a gente pegar partes de uma, né, da gente fazer uma mistura ali, de pegar uma e de pegar outra, que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, tá? Nas pautas de recuperação e aprofundamento, a gente tem falado sobre o trabalho ativo, né? A gente tem falado das metodologias ativas, e nas transmissões de ano, a gente vem trazido como que essa sugestão de trabalho, como que é para o professor na prática. Então, a gente faz, né, é elaborado ali um roteiro de como os professores podem usar para eles começarem a planejar nas aulas, pensando nas metodologias ativas. A gente sabe que todo o processo de mudança, principalmente quando a gente está falando de uma metodologia, né, ela precisa de um tempo, principalmente para os professores se apropriarem dos conceitos que estão envolvidos, né, terem clareza sobre a intencionalidade pedagógica que tem no uso delas, né? Não é só a gente imaginar, o aluno vai aprender sozinho. Ele vai, só que o professor, né, ele é o centro de toda a aprendizagem, né? Mas não que a aprendizagem dele, mas ele é o centro no sentido quando a gente pensa nos planejamentos, né, nas escolhas, nas mediações ali com os estudantes, como ele propicia aquele momento de aprendizagem, como ele instiga os estudantes, né? E a metodologia, uma das propostas dela é essa, instigar os estudantes para a aprendizagem. Então, eu vou trazer aqui, tá? É até um recorte ali da recuperação e aprofundamento, tá? De um exemplo que a gente tem. Na sala de aula invertida e o P-Instruction, foi feita essas duas junções, tá? Então, na sala de aula invertida, né, que é aquele processo que o estudante estuda antes da aula, como que pode ser feito quando eu junto essas duas? Então, o professor prepara o material conceitual, tá? E aí eu dei um exemplo aí de operações com números naturais, né? E aí a gente pensa, né, que material conceitual que eu posso preparar para os meus estudantes pensando nisso. Então a gente fala de método ativo que está centrado, assim, né, o aluno como protagonista, mas o professor ele tem que estar muito concentrado, né, no material que ele vai elaborar para o estudante ou no material que ele vai escolher para que o estudante entenda aquele conceito antes.
disponibiliza para os estudantes, né? Então, os estudantes têm que fazer uma leitura prévia, e aí é sugerido, né, com a resolução de problemas, ele grifar as palavras que eles não entendem, né? Acho que isso é bem bacana, principalmente e aqui a gente pode falar de todos os componentes curriculares, né? Quando aquela questão que a gente fala do que é óbvio para nós, não é para o estudante. Então, tem palavras que eles não entendem, mas a partir do momento que eu tomo consciência disso, essa palavra eu não entendo e eu vou procurá-la. E eu vou entendê-la, por quê? Porque isso daí vai me ajudar na resolução da atividade. Isso daí vai me auxiliar no processo de aprendizagem, tá? Aí a gente tem todo o esquema ali do Instruction, né, da aprendizagem por pares, que é em sala de aula, né, aplica-se um questionário para avaliar o conhecimento dos estudantes. Então, né, os estudantes fizeram a leitura prévia daquele conceito, né? Eles ali também tiveram algumas dúvidas, que isso faz parte do processo de aprender, e aí é aplicado um questionário, né? É aplicado alguma forma de eu ver o quanto que os estudantes compreendem ou não daquele objeto de conhecimento estudado. E aí, se a gente pensar, mas como que ele vai fazer? E como que eu posso fazer esse questionário? Esse questionário pode ser feito usando uma ferramenta digital ou pode ser feito num papel mesmo, né? A gente tem que pensar aí nos recursos que propiciem e que possibilitem as metodologias ativas, para a gente não ficar só preso e falar assim, eu não tenho esse recurso, né? Mas como que a gente pode criar, né, e o nosso processo de protagonismo, né, como professor, nisso daí? Como a gente resolve aquele problema? Meu aluno não tem computador, como que eu vou resolver isso? Né, a gente vai encontrando caminhos aí. Pode passar, Ellen. E aí, né, de acordo com o resultado, demanda as ações da metodologia, que foi o que a Ellen explicou, né? Ou ele vai estudar entre os pares, que é por isso que chama, né, instrução por pares, e esses pares quer dizer o quê? Os estudantes entre os estudantes, né? Se fosse uma instrução por pares com os professores, seriam os professores com os professores, né? Se a gente usar essa metodologia ativa aí com o professor. E o fechamento conceitual pelo professor. Em todo o processo ativo, é muito importante isso, o fechamento do conceito do professor. O professor que vai mostrar ali todos os pontos que são importantes, né? Ou todas as análises que os estudantes fizeram e levaram ali para a discussão, né? Mas isso é o papel do professor ali no momento com os estudantes, né? Isso que é a validação da aprendizagem. Pode passar. E aí, isso tudo que a gente trouxe, né, que eu falei lá no começo sobre a recuperação e aprofundamento, e aí a Ellen explicou sobre as características das metodologias ativas, né, e quais as metodologias ativas que nós temos, né, como que isso daí está sendo trabalhado ali na recuperação e aprofundamento, e aqui uma parte importante que eu trago para vocês, qual que é a importância do desdobramento da pauta, né? Qual que é a importância daquele ATPC que os professores estão reunidos, né, e discutindo sobre o planejamento das ações que serão desenvolvidas. Então, o que é importante daquele momento, né? É um momento formativo entre os professores, em que eles, né, um está aprendendo com o outro, pensando ali em todas as possibilidades que podem ser ofertadas, também pensando junto sobre as dificuldades que nós temos nesse momento, né, que a gente ainda está no momento da pandemia, a gente ainda tem, assim, problemas como, meu estudante não tem um celular, meu estudante não tem computador, meu estudante não tem como ir para a escola, né? E como que a gente pensa também nesses estudantes que estão só no remoto, né? Que ainda estão só nesse processo ali na casa dele, ou às vezes por ter alguma comorbidade, ou por os pais não se sentirem seguros quanto a esse processo. Então, esse momento é fundamental de vocês pensarem no planejamento, pensando aí no que a escola hoje é. Que a escola hoje é algo que nós nunca nem imaginamos, né, do que ela seria, né, de ter tantas demandas ali
E no cerne de tudo isso, a gente não pode esquecer que é a aprendizagem. A gente jamais pode esquecer sobre isso, né, que os estudantes, eles vão para a escola e a escola é para os estudantes aprenderem, né, e nós também nesse processo todo. Então, por isso, esse desdobramento da pauta, ele é importante, porque é o momento do professor, né, já que às vezes, né, os professores nos falam de tantas demandas que eles têm de trabalho, mas existe um momento que eles têm dedicado a isso, né, que é pensar nesse planejamento das ações. E necessita de acompanhamento dos coordenadores, né, seja por um relatório ou algo, né, bem importante que a gente pode falar nisso tudo, que é um documento da escola, que é uma ata. Então, assim, os professores estão ali reunidos, tá, então qual que é um relatório disso? Ou qual que é uma ata? Que isso daí é o acompanhamento e responsabilidade do professor coordenador. Pode passar, Ellen. E aí, quais as sugestões que vocês podem falar, sugerir ali para os professores desenvolverem nesse momento, né? Além do que já é dado na transmissão. Para eles fazerem uma análise do material conceitual e ali entender de como aquele material vai ajudar para os estudantes no entendimento disso. Ou os professores próprios, né, os professores elaborarem um material conceitual para os estudantes, né? Um momento que pode ser de estudar as metodologias ativas, e um momento que eu posso estudar, os professores conversando entre eles, perguntando das possibilidades daquela metodologia e quais aquelas que eles mais se identificam, quais aquelas que eles, essa daqui eu achei bacana por causa disso, disso, disso. Isso aqui tem fundamento, né, nessas características que foi falado, né, isso seria muito bacana, e tem muito a ver com aquilo que eu gosto também. O professor também gosta de realizar coisas que ele sente que aquilo lá tem um sentido para ele, e aquilo lá tem uma capacidade melhor, né, de gerar o envolvimento dos estudantes, conhecendo já os próprios estudantes, tá? E entender o que é primordial no conceito estudado, né? Por exemplo, né? Dei aqui alguns exemplos, mas quando a gente pensa ali num objeto de conhecimento, o que é primordial daquele conceito, além do que os livros didáticos propõem, né? Porque a gente às vezes vê no próprio esquema ali, né, da matemática e no sequenciamento que ela tem, às vezes são momentos de exercícios práticos. Tá, esses exercícios práticos, eles são importantes para que meu estudante, né, entenda cada vez mais que quando a gente fala assim, a gente aprende praticando, tá. Ah, mas ele não está conseguindo entender isso daqui, ele não está conseguindo entender números racionais. O que é importante que ele entenda, primeiramente, dos números racionais, né? E aí a gente pode fazer um comparativo com o que ele aprendeu antes. Antes ele só estava ali no conjunto dos números naturais. E aí isso daí houve um avanço, que foi para o conjunto dos racionais. Só desse processo de ir para o natural, para o racional, já é um grande passo, né? Já implica ali uma série de questões de aprendizagem que a gente tem que observar. E o que é importante dos números racionais que a gente pode ver? Né? A gente tem ali a representação, a gente pode ver ali de como que ele entende a escrita, né? A representação. O que é um número decimal? O número decimal é uma outra forma de eu escrever um número que está na forma fracionária. E o que aquilo representa para os estudantes? E como que eu posso proporcionar isso? Primeiramente, né, quando a gente trabalha ali com frações para os estudantes, a gente costuma utilizar muito da geometria. Por quê? Porque tem um aspecto visual. Às vezes, vocês podem pensar no material manipulativo, que isso também no processo de aprendizagem é importante, para que o estudante experimente aquilo lá, e nesse movimento de experimentação e às vezes de criação, ele consegue entender melhor o conceito que está naquele objeto de conhecimento, né? O que está ali nos números racionais. Então, para todos esses objetos de conhecimento, a gente pode pensar além do que eles estão lá, além do que os materiais nos fornecem, mas também a gente pode conversar com esses materiais que nós temos,
mas sempre pensando no que implica aquilo, né? O porquê daquilo, né? O que é esse conceito? E aí, pensando nisso tudo, de como a metodologia ativa pode contribuir na compreensão desses tantos conceitos matemáticos que nós temos, também nos tantos obstáculos epistemológicos que nós temos, que são as dificuldades do próprio conceito, né? Não é a dificuldade do estudante, é a dificuldade do próprio conceito que nós temos ali, que nós temos vários da matemática, né? Que Guy Brusseau aponta, né? Que é o número zero, a gente tem sobre os números racionais, a gente tem sobre os números inteiros, e aí cabe a nós, né, investigador do processo de aprendizagem, como que nós vamos proporcionar isso para os alunos, para que eles entendam melhor, para que eles entendam de maneira significativa, e aí nós temos esse cardápio aí das metodologias ativas que podem contribuir nesse processo. Acho que pode avançar. Então, nessa formação aqui de hoje, né, nós falamos sobre a recuperação e aprofundamento, né, a Ellen discutiu sobre as metodologias ativas, eu comentei sobre a recuperação e aprofundamento, e o mais importante disso é o desdobramento da pauta, é o que está acontecendo aí na escola, sob a supervisão de vocês, porque vocês, professores coordenadores, que são responsáveis por isso. Deseja... É ótimo, Mirna, muito obrigada aí pelas suas explanações. Acho que tem muita coisa ainda a ser trabalhada, mas nós estamos no caminho certo. Então, professores, nós desejamos para vocês, né, um ótimo trabalho aí na escola. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de auxílio, podem entrar em contato conosco, né, que nós vamos até a escola para ajudar aí e pensar em possibilidades com vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom trabalho.